Bom dia, gente. Ulisses Portela outra vez. Umas novidades, umas informações, tá? Para você, para nós, para vocês, tá? Vocês sabiam? No Veteran Car Club tinha um americano. Eu vou falar dos automóveis, né? Os automóveis. Tinha um americano nos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos, não é lógico. Morava nos Estados Unidos, ele era americano. Dos automóveis, vou falar que não foram tudo beleza. As fábricas, eles erraram. As fábricas de automóveis, eles fizeram coisa errada, que depois corrigiram, né? Uns com engenharias, os outros causando mortes, né? Então esse americano falou para mim, nos Estados Unidos, a General Motors lançou um carro esporte chamado Corvair. Corvair. Ele tinha um motor traseiro. Esse carro nos Estados Unidos foi chamado de carro assassino, porque o motor traseiro fizeram com erros de suspensão, matou gente. Ele falou, foi chamado de carro assassino. Aqui no Brasil também eles fizeram muito erro, as fábricas erraram, né? Queria falar para vocês que existe uma Kombi, foi fabricada na Indonésia, uma Kombi com o motor dianteiro. Vocês não sabiam disso, né? Vocês não sabiam, nem eu. Eu descobri uma Kombi com motor dianteiro e chamou Mitra, lá na Indonésia. Era com motor dianteiro. Vocês não sabiam disso, né? Nem eu. Então, e esse Corvair foi chamado carro assassino. Ele era muito baixo traseira e veio com defeito de suspensão e matou família. Foi chamado de carro assassino. Vocês procuram ver aí, vocês vão ver, o carro não tinha estabilidade. General Motors, viu? E outra coisa interessante que vocês não sabem, e eu também não sabia, eu descobri agora. O DKV 1954 saiu com defeito na caixa de direção. Matou fazendeiro sumiu e caiu no rio com o DKV. O DKV não fez a curva, saiu com defeito na caixa de direção. O DKV 54. Então só não foi somente nos Estados Unidos, não. Os automóveis vieram com muito defeito, muito defeito. Eu tinha o Ford 36, tinha o distribuidor embaixo. Lá embaixo, dentro do motor, difícil para regular, platinado. O pessoal não regulava direito nenhum, imagine dois, e depois puseram o prolongamento para cima. Então, os carros vieram com muito defeito, né? E depois foram corrigidos. O Corcel saiu com, a Ford fez com Cruzeta, aquilo batia, dava trabalho. Depois puseram homocinética, viu? Para mim, eu tive três Cinca. Eu tive um Tufão, um Rally, carburação dupla e um Andorinha, né? Eu tive três Cinca. Para mim, a melhor suspensão num automóvel foi do Cinca. McPherson, eles copiaram do avião. A suspensão do Cinca veio do avião. McPherson foi a primeira McPherson. O Cinca foi um belíssimo automóvel, muito bonito. As mulheres adoraram o Cinca, elas adoraram o Cinca. Quando eu saía com o meu na rua, as mulheres, né? Então, e depois veio com o motor um pouco fraco.
pistãozinho, parecia de motocicleta. Eu fiz o motor da minha Cinca Rally, né? E o Marazzi fundiu o motor. Pé fundo, ele fundiu o motor, ele engatou segunda, a mais de 100 por hora, o motor fundiu. Acho que estava um pouco fraco também, o Marazzi, o Expedito Marazzi. O Cinca veio com esse defeito, foi chamado de Belo Antônio. Começaram a chamar o Cinca de Belo Antônio. É um carro muito bonito, francês, né? O Cinca francês. E o Dolphine foi chamado de Leite Glória. Vocês lembram? Leite Glória. Desmancha sem bater. O Dolphine é um carro para asfalto, né? Um carrinho para asfalto. Um motorzinho, o Dolphine, 4 cilindros, né? Que veio do Rabo Quente, né? O Rabo Quente era um Renault antigo, né? O radiador lá, em vez de vir na frente, ele ia atrás do ele ia na frente do lá, o radiador atrás do banco traseiro, o radiador. Os caras xingavam para tirar o motor fora. Fizeram muita burrada, né? E então o Corvair e o DKV, né? O DKV 54. A Kombi também deixou muita gente sem as pernas. A Kombi. Inclusive na minha oficina veio uma Kombi, colisão frontal. E os empregados na oficina, o fulileiro desmaiou. Desmaiado no chão. Fulileiro. O que foi que não foi? É a Kombi, colisão frontal de uma companhia de seguro. Ele pôs o esticador. O esticador é uma peça redonda, é um cano, uma ferramenta que se puxa à frente, usada até hoje. Joga a frente para frente, joga a frente para lá. Abre. O esticador abre. É uma ferramenta usada até hoje. Ele pôs o esticador na Kombi. A Kombi tinha sido levado uma colisão frontal. Quando a frente foi, as duas pernas da pessoa estavam lá na Kombi. Ele desmaiou. Sensibilidade. A companhia, polícia técnica veio, o carro parou, polícia técnica liberou. Provavelmente, quando bateu esse carro, tiraram o motorista da Kombi sem as pernas. Ela ficou presa na lataria. A Kombi, né? Eu tive uma só. Por que não puseram uma barra de proteção na frente, um X, e um Santo Antônio, que falam, né? Tem aí os carros de corrida. Então, é a Kombi, né? O Aero Willis, ele foi nos Estados Unidos desde 1953. Roda o Aero Willis lá. A mesma coisa Caravan, né? Eu trabalhava na General Motors, a primeira Caravan passou na minha mão, ela saiu do Gigmestre, entrou na linha de montagem. Na reta tinha as máquinas, nas curvas tinha os inspetores, cada curva tinha um inspetor, na reta tinha as máquinas. E a primeira Caravan eu vi lá no Gigmestre, onde começa o assoalho, fora da linha, o Gigmestre com o assoalho, os paralamas traseiros, painel divisor da mala atrás, onde vai os alto-falantes em cima, os arcos do teto pré-ponteado, e põe na linha para pontear. A primeira Caravan passou na minha mão. Acho que foi em 74, 73. É só ver o primeiro ano de Caravan aí, vocês vê, ou 73 ou 74. Abriram as laterais traseiras, os paralama antigo, paralama traseiro chamava, né? Hoje fala que é painel lateral e painel traseiro. Painel lateral. Antigamente falava paralama, painel, é uma chapa reta, os painéis traseiros. Em 73 ou 74, vieram da Alemanha as caixas de madeira, vieram de navio da General Motors. Caixas de madeira, abriram as caixas, né? Os empregados abriram as caixas e pegavam as laterais traseiras. Laterais vieram da Alemanha. Quando saiu a Caravan aqui, 73, 74, não sei se vocês veem a primeira Caravan, é essa ali. 73, por exemplo, que ela saiu, a primeira, rodava na Alemanha desde 68.
desde 1968 rodava na Alemanha. Porque ninguém inventa um carro, né? Esses multinacionais já tem tudo pronto. São cópias de carros antigos, reformulações. Ninguém faz um automóvel, porque vai pagar direito humano. A General Motors tem 300 anos que existe a Ford. A Ford também fez muito erro. Botar no Corcel a cruzeta, aquilo era um trambolho. E tem um carro que eu tive aqui, o Vauxhall 51, ele tinha ação de joelho. Era um trambolho. Depois fizeram o amortecedor, né? Hoje são amortecedores modernos, porque tudo vai melhorando, né? Chamava ação de joelho. Meu pai tinha oficina de amortecedor, era um trambolho, era um motor de um gordinho. Os mecânicos sabem o que eu estou falando. Os mecânicos sabem. O trabalho que os caras deram, fora os defeitos de manutenção, porque o camarada não queria gastar. Não queria gastar. Na minha oficina, veio uma Rural Willys, a Rural Willys, é uma perua. Veio guinchada. Pôs na mecânica, descarregou na mecânica. Sabe o que era o defeito? Vocês sabem o que era o defeito? Do dono do carro. Fala que o carro não presta. Quem não presta é o dono. Sabe o que tinha essa Rural Willys? O trambulador encavalou. Encavalou a alavanca do câmbio. A alavanca do câmbio encavalou, estava encavalada. Sabe por quê? Uma manutenção que ajuda a usar, não queria gastar. Vai forçando a alavanca, às vezes o motorista força, cria folga e tem que trocar os componentes do trambulador. Era um trambulador encavalado, a Rural encavalava 8. É defeito de mecânico, é defeito do dono do carro. Do dono do carro, olha, precisa trocar todos os componentes do trambulador. Ele, não mexe, deixa assim, depois eu faço. Esse depois eu faço é que levava o carro para o cemitério. Inventaram na África, olha o que eu vou falar para vocês. Ele criou um carro que anda sem combustível. Quase foi morto. Quase mataram ele, acabaram com ele. Atingiu 220 quilômetros. O carro chama Seat, S-A-T-H, Seat. Foi feito por um africano. Ele chama Saulani Maxwell Chikun Butsu. É africano. Ele inventou um carro com energia solar, que Nikola Tesla fez isso aí. Nikola Tesla, energia do sol, é o futuro. Não dá nada, nem combustível, nem elétrico, né? De energia solar, do sol. E o Air Willys, nos Estados Unidos, existe desde 1953. Então, essa Rural Willys aí encavalou o trambulador. Os mecânicos sabem o que eu estou falando. A Rural encavalava muito. Por quê? O carro não presta? Quem não presta é o dono. Você não dá manutenção no automóvel, não compra automóvel. Anda de jegue, anda de carroça. É mais econômico. Então, automóvel... Na minha oficina, eu tinha trocado todos os discos para ir viajar. Olha, feriado prolongado, para dar uma revisão. Eu fiz uma revisão no carro, vela, platinado, condensador, borracha, mangueira, marcha lenta, motor, câmbio, rolamento de roda. Troquei todos os discos. Foi todos os discos de freio novos, originais. O carro voltou de viagem, ele veio reclamar, né? O freio está esquisito. Como? Trocou tudo, todo o conjunto de freio, dianteiro e traseiro, discos novos, pastilhas, tudo novo. O cara gastou uma nota. Esse camarada tinha cacife. O cara voltou, ele reclamou do freio, que o freio está esquisito, né? Pus na oficina, mandei o mecânico levantar o carro nas quatro rodas. Levanta esse carro nas 4 rodas. Examinou, sabe o que era?
o disco de freio empenado, o baliza empenado. Eu descobri que, olha o que eu vou falar para vocês, hein? Vocês prestem atenção. Vocês prestem atenção que eu vou falar agora, como ex-dono de oficina. Eu descobri, eles voltaram de viagem e o filho dele lavou o carro. Quer dizer, o carro com os discos de freio novo, quentes, os discos de freio quente que ele viu de longe, empenou com água fria, viu? A oficina saiu, chamei o dono, falei, olha, isso aqui, aqui, aqui. Vocês lavaram o carro com os discos de freio quente, empenou. Água fria deu choque térmico, empenou tudo. A oficina saiu ileso. Então é assim, né? O cara não presta. Quem não presta é o dono. A mesma coisa o Peugeot. O Peugeot, quem trouxe o Peugeot, o primeiro Peugeot veio no Brasil. O primeiro Peugeot, sabe quem trouxe? O Aero Willis. Olha, o Peugeot está aqui, ó. O Peugeot Santos Dumont, 1892. Carro com o Peugeot. O Peugeot era rico. O Santos Dumont era rico. A família é rica, o Santos Dumont. Família rica. Ele trouxe o primeiro Peugeot, importou. 1892. Outra coisa que eu vou falar para vocês, colecionadores, mecânicos. Muita gente não sabe disso, né? Eu também não sabia. Não é que eu sou bom, eu não sou bosta. Quem sou eu? Igual a vocês. Mas a gente fica descobrindo as coisas, né? É só cutucar que se descobre. Ô, mecânicos, colecionadores, o motor Ford V8, né? O Ford V8 não veio no Ford. O primeiro motor V8 veio no Lincoln 1925. Foi o primeiro V8, não foi no Ford V8 não, no Mustang não. Foi no Lincoln. O primeiro motor V8. O Lincoln 1925. Aqui, tem outra coisa aqui. O sobrinho de Santos Dumont era um dos donos da VASP. Beleza, né? Santos Dumont. Ele era de família boa. Então, tinha os caras antigamente com 3 platinados, DKV. O DKV, eu nunca tive DKV. Eu nunca tive, também nem me interessei. É um carrinho que poluía, um motor barulhento, um carrinho que poluía, né? Bonitinho, né? DKV, veio da Alemanha, DKV é alemão. Poluía, 3 platinados, 3 bobinas, um motorzinho de liquidificador. Mas eu nunca tive atração por DKV, eu nunca tive, né? Um carrinho poluía, fumaciava e de 3 platinados, o camarada não sabia regular nenhum, imagine 3. A concessionária sabia, que eles tinham as ferramentas adequadas para regular o platinado do DKV. O Batista tinha todas as ferramentas original para regulagem do motor, mas os mecânicos de hoje, você sabe como é, né? Você começar a falar, nós fica até amanhã aqui. Até amanhã. Meu tio, o mecânico falava, precisa comprar 8 velas, os mobil. E, Ulisses, vai limpar essas velas aí. Ulisses, vai procurar na concessionária uma caixa de vela original. Tirava as velas do carro, mandava limpar. Quando mandava trocar as velas, punha umas velas, né, que não era original, mas ele mandava buscar a caixa na concessionária e punha as velas usadas que tirou dentro da caixa e entregava para o freguês. Olha, 8 velas original. Era original nada, era vela. Meu tio, é melhor eu ficar quieto, não falo mais nada. Eu gosto da Joãozinha, judeusada Rosa Paulino. Eu gosto da Joãozinha, ele chama João. Eu gosto da Joãozinha, 2 horas pronta, carro polido.
Há 2 horas, Impala novo, Joãozinha deixa carro novo, polida, deixa carro novo, Joãozinho, gosta do teu tio. Eu era moleque, eu via aquilo, né? Eu falava, sem vergonha, viu? Ele polia, o Impala, ele polia só o lado esquerdo. O lado direito, Jarbas, passa um pano úmido com querosene e encostava na parede. E o cara ia buscar o carro do lado esquerdo, ele disse, meu tio, viu? Tenho vergonha de falar isso aí. Tenho vergonha. As oficinas, 99%, sobrava 1%. Mesmo as concessionárias. Eu fui chefe da Pompeia Veículos, eu fui líder de funilaria e pintura. Foi 15 algemados lá, 15 empregados. O coronel falou para mim, Portela, eu preciso da sua autorização. Autorização para quê, coronel? Eu vou algemar. Eles largavam a peça roubada numa padaria da Lapa. O piloto de teste dos Opala lá nas caravanas, ia pilotar os carros para testar, e levava as peças roubadas. O chefe da oficina fazia requisição para pegar o almoxarifado, e em vez de eles pôr no carro as peças, Pompeia Veículos, viu? A concessionária era de um amigo meu. Ele tinha 3, Pompeia, Convel e Jardins, e biscoito Tostines. Nós tomávamos banho na casa dele quando eu tinha 15 anos. O mordomo trazia bandeja de prata, dava Coca-Cola para nós na piscina. Família Assis, gente seríssima. Então, eu fazia requisição para pegar as peças no almoxarifado, novas. Eles não punham no carro, ele chegava para o freguês e falava, escuta, você sabe quanto vai gastar aqui? Se você quer que eu faça o serviço, eu faço pela metade. Viu? Falava para o freguês. E eles punham as peças roubadas pela metade do preço. Foi 15 algemado. Saíram da concessionária algemado. O Guilherme da Tony Mac falou, na concessionária? Eu falei, na concessionária. O coronel pediu para mim autorização para ele entrar. Eu vou algemar eles lá dentro. Culpados e suspeitos. 15 algemados. E o português da padaria quase, viu? Ele se viu mal, hein? Será que ele... Por que ele não ia na Pompeia e falava, hein? Por que ele não procurava o dono da Pompeia? Ele não estranhou o cara trazendo peça lá para mandar guardar? Por que ele não foi na concessionária e falou, ei, Assis, está acontecendo isso, pegava em flagrante. Não esperar. Acabaram com concessionária. Não é tudo que a gente pensa, não, viu? Eu tenho certas coisas para falar. Eu tenho certas coisas para falar que eu não posso falar, eu não quero falar. Mas eu já estou velho, o que vai acontecer? Nada. Vai acontecer o quê? Uma pessoa de 82 anos eu vou fazer. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou encerrar já. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nas concessionárias, gente, encosta perto para ouvir melhor. A pessoa compra um carro novo, eu dou os pêsames. Teve um amigo meu aí, quase que ele teve infarte. Ele falou, não é possível. Você me falou, eu vi. E com meus próprios olhos, não é possível. Eles cambei as peças dos carros novos, viu? Na revisão. Tenho medo de falar? Que se dane, eu não tenho medo de vocês, não. Eu não tenho medo, não. Vem aqui. Vocês têm coragem? Vem aqui. Quero ver se vocês têm. Porque eu presenciei, eu vi. Chamava berçário. Berçário. Sabe o que é berçário? Põe o carro lá novo, de garantia, de revisão, para tirar o que eles querem. Viu? Chama berçário. Eu tinha um amigo, comprou um Monza 0 km. Ele falou, Ulisses, tem um feriado aí prolongado, meu carro é novo, está preso lá na concessionária. Vem um feriado prolongado, cadê o carro? O carro é novo, pô. Compra carro novo, é pior do que usado. Eu peguei, que concessionária está? Está em concessionária no Ceasa. Peguei e liguei para o Ceasa, falei, bom, quem está lá é o Reinaldo do Ceasa, eu conheço ele, é um puta de um nó cego. Reinaldo,
Telefonei para ele, Renaldo, dá uma olhada aí no Prisma 40. Ele falou, daqui a pouco eu te ligo, 20 minutos. Ele mandou entregar o carro lá, viu? Ele mandou o motorista levar o carro para o contador lá, o meu amigo, dono do Monza. Viu? Ele voltou e falou, Portela, o carro está no berçário. Ah, filha das... Traz o carro aqui, que o dono é meu primo. Estava no berçário, viu? É uma Blazer tiraram a central do ABS, viu? Tem um advogado, eu falei para ele, escuta, você não está acreditando no que eu estou falando? Não está? Pega, você tem tinta aí? Tem, na minha garagem tem, pega um resto de, qualquer resto de tinta, qualquer cor. Pega um pincel, doutor, pinta, dá uma pintada aqui, em cima da central do ABS. Dá uma pintada no servo-freio, dá na injeção, faz uma marca. Eu fiz a lista do que eu passei uma pinta de pincel. A central do ABS voltou sem a tinta, viu? Cambiaram o ABS. A central do ABS, cambiaram, viu? Uma oficina, ele pegou 5 anos de cadeia. Outra oficina, era um coronel do exército. Ele falou, Ulisses, vai no sítio lá, pega a minha Blaze, que tá lá aquela droga lá, ninguém anda, tá? Anda com ela, às vezes tem, O Chevrolet tinha um defeito de fábrica, ele chorava o diferencial. Esse era o defeito do Chevrolet. Mesma coisa Brasília, vaza pela tampa de válvula. As oficinas pioram. Meu Deus do céu. Escuta, gente, ouve essa, eu vou encerrar. Tem muita coisa para falar, muita coisa. Ele falou, Ulisses, pega a Blaze lá, ninguém está andando com essa droga aí, vai lá, anda com ela, vê lá. Eu peguei a Blaze, fui lá no sítio, Jundiaí e peguei a Blaze. Uma Blaze nova, preta. Eles erraram o chassi da Blaze, viu? Eles erraram o chassi. Deu um trabalho. Quanta Blazer aí que precisou levar para remarcar. Erro da General Motor. Erraram o chassi da Blazer. Olha só, hein? Imagine hoje, então. Imagine hoje. Com essas carraiadas aí, que eu chamo de carro, né? Automóvel não. Automóvel é isso aí que está atrás de mim. Isso é automóvel. Eu estava com o meu Cadillac 54 na Cruzeiro do Sul. Parou uma mulher, ela estava com um carro simples, né? Era um carro simples, um carro barato, né? Lamborghini, né? É barato o Lamborghini. Ela estava na Cruzeiro do Sul. Ela fez sinal para mim parar, né? Ela fez sinal para mim parar, né? Eu peguei e parei o Cadillac 54. Ele esteve na Bienal, tá aqui, ó, é meu. Teve na Bienal, 400 carros lá. Estava o meu Cadillac, o Cadillac do Ademar, o comandante da VASP, e o outro da Varig. Os 3 Cadillacs na Bienal, lá em cima, 400 carros. Ela fez sinal para mim parar. Eu peguei e parei, né? Cadillac 54. E que maravilha! Que coisa que muita gente não conheceu, então não sabe o que eu estou falando. Eles pensam que automóvel hoje não é automóvel, é carro. Automóvel é isso aí, que está aí atrás. Isso é automóvel. Hoje é carro. Fez sinal. Eu peguei e parei o carro, né, no farol. Ela desceu, uma senhora com... era coitada, né? Colar de 6 voltas, brilhante na época, né? Lamborghini, né? Eu não ouvi, Lamborghini. Ela falou para mim, me leva a dar uma volta, né? Peguei e encostei, conversei com ela, você me leva a dar uma volta nesse carro? Os olhos dela, eu vi que tá quase caindo para fora, quando ela viu o preto Cadillac, né? Já a tinta do Cadillac era tão bonita, preta, se eu não me engano foi um japonês que fez. Chamou preto Cadillac, a tinta. Por que chama preto Cadillac? É a tinta. Preto Cadillac. Se penteava na pintura. Um Cadillac
as mulheres adoraram o Cadillac. A Sofia Loren tem um Cadillac. Eu tenho foto com ela aí descendo num Cadillac. Não sei se ela está descendo num Ferrari. Não, ela está descendo num Cadillac 54. Eu tenho a foto aí, posso mostrar para vocês. A Sofia Loren, está guardado com ela. Cadillac, o carro mais bonito do planeta Terra. O carro mais bonito do planeta Terra. As mulheres adoraram. Vocês sabem que as cores dos automóveis antigos, vermelho, azul, são feitos através de pesquisa de mulheres? Eu trabalhei na General Motors, subi muita coisa. Subi muita coisa, né? Através de pesquisa delas, sugeriam as cores, vermelho, amarelo, eram obras de arte. Hoje vocês compram carro, vocês não conhecem automóvel. Olha, deixa eu falar dessa senhora aí, quase senhora já, uma corrente, eu logo vi, né? Logo vi, você vê que não é daqui, não é gente daqui, não é, viu? É de outro planeta. Ela falou para mim, olha, eu não posso ficar muito na rua assim, porque eu sou muito conhecida. Meu marido é um executivo da CMTC, então o motorista me conhece. Então, ele entrou logo no Cadillac. Olha, gente, olha que ela estava com Lamborghini. Gente, ela sentou no Cadillac, ela fez assim, ela quase chora. Meu pai teve isso aqui. Quando ela sentou, olha, saiu do Lamborghini, um carro duro, tem que ser duro, né, para dar estabilidade nas curvas, não pode ser. O Cadillac era um sonho, o Cadillac. Earl, que fez o Cadillac. Foi o homem que mais faturou na General Motors. Ela sentou no Cadillac, era lindo o Cadillac, lindo. Estofamento original, com vidrado transparente, plástico, vidro grosso, transparente. Ela sentou no carro, ela fez assim, meu pai teve esses carros, meu pai. E então, gente, esse advogado aí, quando ele viu uma peça que eu mandei ele picar, eu piquei com um pouco de tinta, veio uma peça sem a tinta, estava na relação, quase que ele teve infarto, viu? Então chamava berçário, né? O dono da concessionária falou para mim, Ulisses, o berçário está vazio, para mim pôr o carro lá. Eu falei, manda tua irmã pôr o carro no berçário. Viu, gente? Toma cuidado, carro, revisão. Eles põem no berçário. O Monza estava no berçário. Ulisses, o cara está no berçário. Portela, o cara está no berçário. Traz essa droga aqui. Ele mandou o motorista entregar o carro. Veio entregar ele a Paulista, Conjunto Nacional. Então, gente, vocês tomam cuidado, viu? Deixa eu falar dessa Blaze aí, do Coronel. Deixa eu falar. Eu fui lá, peguei a Blaze, o Jundiaí, o sítio dele, Jundiaí. A Blaze novinha, cheirando novo, fechada. Eu falei, Coronel, não pode deixar fechado, vai mofar tudo. Aqui não está umidade. Coronel, tudo coisa... Ele está se lixando. Ele está se lixando com a Blaze. Ele ganhou de presente, na General. Ele ganhou a Blaze de presente. Bom, chorava o diferencial. O Chevrolet velho que eu tinha aí, tinha Chevrolet 40, tem diferencial. É defesa de fábrica. Os mecânicos sabem disso. Eu peguei a Blaze, eu trouxe na minha casa, né? Eu trouxe a Blaze aí. Eu trouxe a Blaze. A Blaze tinha o quê? 60 quilômetros, 60, 70 quilômetros. Ele ganhou de presente. Eu falei, chorava o diferencial? Os donos da oficina sabem o que eu estou falando, né? Chorava o diferencial dos carros antigos. E quebrava a ponta de eixo também, né? O Ford. Tinha carro que quebrava a ponta de eixo parada. O cara levantava para ir trabalhar, o carro não saía. Vai ver que quebrou a ponta de eixo. Aí já mandei soldar. Ele falou, já soldou, é ponta de eixo. Aí ele soldava no lugar, quebrava no outro lugar. O seu Isidro, da General Motors, falou para mim, né?
Eu perguntei para ele, por que quebrava as pontas de eixo Chevrolet, quebrava paradas Ford? Por que quebrava? Porque na Barão de Limeira tinha um soldador que chamava Moisés. Nós, das oficinas, ocupávamos Moisés. Levava os carros lá e ele vinha na oficina soldar com as nossas máquinas elétricas. Ele era especialista em ponta de eixo. Moisés soldava a ponta de eixo no lugar, quebrava no outro. Quando eu trabalhei na General Motors, eu falei para o doutor Isidro, doutor Isidro, por que quebra? Sabe o que ele falou, gente? Sabe o que ele falou? Na viagem do navio, a maresia destemperava o aço. Engenheiros, até hoje eu não tenho resposta. Os engenheiros até hoje falam, sim, não, até hoje. Eu trabalhei lá na General Motors de 73, até hoje eu não tenho resposta. A maresia da viagem do navio, que demorava para vir na época, né? Os navios da General Motors, eram navios da General Motors. Aviões da General Motors. E a viagem de navio destemperava o aço. Por isso que soldava num lugar e quebrava no outro. Então deixa eu falar dessa Blazer aí. O dono da oficina, olha gente, olha donos de oficina, abre os ouvidos. Abre os ouvidos que eu vou falar agora. Eu vou falar, eu? Quem sou eu? Eu subi do fato do que aconteceu. Eu falei, porra, essa Blazer aí, o diferencial chorava no Chevrolet, depois de uma certa quilometragem. Pô, essa Blazer é nova, 60 quilômetros. 60 quilômetros? Não pode chorar a Blazer. Peguei a Blazer e vim aqui em casa. Preta, nova, bonita, linda, viu? Eu deitei embaixo. Eu vi indícios de graxa no diferencial. Eu falei, epa, sabe? Impressões digitais de mecânico, no aro de roda. Eu falei, pô, essa Blazer aí, ele não leva nem na revisão, ele ganhou a Blazer, daqui a pouco ele trocava de carro que nem de cueca, ele tinha 8 carros, ganhou das fábricas, eles ganham, não compram nada. Eu peguei o trem, ex-funcionário da General Motors, inspetor de funilaria, depois foi química das baterias, Delco. Aí eles pediram para, ou química ou bateria, não pode ter dois. Eu peguei e escolhi a química, fiquei com as baterias. Eu peguei o trem, fui para São Gaetano, levei o documento da Blazer, oficinas, preste atenção que eu vou falar, proprietários de oficina, vocês tomem cuidado. Por fazer uma atitude, vocês pensa na família, nos filhos, no patrimônio. Presta atenção. Eu peguei o trem, sabendo que eu tinha que fazer, e fui lá para São Gaetano, né? Eu sou ex-funcionário, como o senhor chama, polícia, de fato, o senhor foi funileiro. O senhor foi inspetor de funilaria aqui? O senhor foi químico das baterias Delco? O senhor trabalhava nas duas funções? Eu falei, não, a GM mandou decidir. Eu escolhi a bateria. Esse motivo foi que eu pedi demissão e fui embora. Por causa do ácido, o ácido e o chumbo. Por causa do chumbo. Tinha 3 cruzinhas na sala de médicos, porque eu tinha plantão, eu ia encher o saco dos médicos, os médicos não tinham o que fazer, vinha me encher o saco, os médicos, na General Motors. O meu via na mesa do médico, cruzinha no exame de urina, né? Eu pegava os exames, doutor, tem 3 cruzinhas aqui, 2 cruzinhas na urina, né? E no sangue também tem cruzinha. Ele falou, na urina, parece que quando chega 5 cruzinhas na urina, afasta o empregado e manda para tratamento. Mas se chumbar o sangue, você morre com chumbo no sangue, ele falou. Não dá para tirar o chumbo do sangue. Foi esse o fator que eu pedi demissão. Falei, eu vou embora daqui, eu não vim aqui para chumbar nada, nem sangue nem urina. Um monte de exame, assim, ó. Se chumbar a urina, afasta o funcionário, os médicos sabem disso aí. Se chumbar o sangue,
não sai nunca do sangue, o chumbo não sai nunca. Foi o motivo de eu pedir demissão. Até logo, muito obrigado. Eu fui para uma empresa igual a da GM. Bom, eu fui para General Motors, eu peguei o trem, né? Sou Luiz Portela, de fato, o senhor foi inspetor de funilaria? O senhor foi químico da Delco? Poxa. Gente, a General Motors, ela não falou para mim roubar o diferencial, viu, oficinas? Ela não falou isso aí. Ela fez uma declaração, o número apresentado não corresponde com o ano de fabricação do veículo. Tá claro, né? Tá claro. Ela falou, não é o diferencial do carro, em inglês, em francês? Não, foi claro. O número apresentado, tá? Não corresponde com o ano de fabricação do veículo. Roubaram o diferencial inteiro. Gente, eu vou falar como é que descobriram, hein? Você sabe como descobriram? Gente, de tudo quanto é tipo que está assistindo, sabe como descobriram, meus amigos? Não fui eu. Eu só fui pegar lá, eu sabia que eu tinha que fazer. Mesma coisa foi com o Monza que eu comprei para uma senhora da Granja Viana, o Monza. Eu vou explicar o que aconteceu com esse Monza. Simplesmente o gerente perdeu o emprego de uma concessionária. Eu fiz ele perder emprego? Não, ele se perdeu o emprego só. Eu vou explicar rápido. Gente, vocês sabem como a polícia pegou e descobriu? A Polícia Civil, que a nossa polícia é a melhor polícia do mundo. O Brasil vai ser o primeiro país do mundo, o Brasil. É só vocês acordarem. É só acordarem. O Brasil está dormindo. Sabe o que falou o pai do Abílio Diniz, o Santos, para mim? Brasileiro dorme muito. Vocês dormem muito. Enquanto vocês dormem, eu ganho dinheiro. Seu Santos Abílio Diniz. Né? Pai do Diniz. Quando ele caiu do cavalo e quebrou a perna, eu fui visitá-lo. Gente, para encerrar. Sabe quem descobriu? Sabe quem? Eu vou falar para vocês. A Polícia Civil. São inteligentíssimos. Sabe como? Foi na porta da oficina que o coronel frequentava. Uma mulher varrendo a calçada, vizinha, falou, minha senhora, eu sou do IBGE, daqui, o Instituto de Barulho, né? Como é que chama? CETESB? Não sei. Ele não falou que era polícia, ele estava paisano. Ele falou, a senhora varrendo a rua, a calçada? Minha senhora, essa oficina incomoda a senhora? Ela falou, tem noite que eu já briguei com meu marido, tem noite que a gente não dorme. Sabe o que é, gente? Sabe o que é? Oficina de luz acesa de madrugada. Roubaram o diferencial inteiro. 5 anos de cadeia. Deu flagrante. 5 anos de cadeia. Ele falou para o juiz, eu tenho 5 filhos. O juiz falou, o senhor devia pensar antes. Ele roubaram o diferencial inteiro. Ele não entende, porque ele ganha caro, né? Eu vi pela impressão. A mesma coisa um Monza que eu comprei para uma pessoa da Granja Viana. A mesma coisa, o Monza 95 GLS, 0 km. O carro custava 27, eu paguei 24. Amigo meu, faz preço de custo. O filho falou, esse carro custa 27, como é que você pagou 24? Eu falei, é corrupção para baixo. Ninguém faz isso. Mas eu comprei esse Monza aí, cheguei em casa, ele, dei uma charana na garagem, tec. Falei, ué, carro novo. É freio. Tá na marcha ré, brecava na ré, Bom, simplificando, foi em 2 concessionárias. Esse carro eu levei em 2 concessionárias, simplificando, a história é mais longa, simplificando.
Eles puseram, sabe o quê? Eu olhava, a primeira concessionária, eu já vi que não tinha indícios de digital em nenhum lugar, nem na roda, nem no vidro. Mas é carro novo, né? Carro novo, o que será que eles fizeram? As duas concessionárias, eles punham silicone na pinça do freio, examinava na hora, ia buscar, o silicone frio não acontecia, mas você levava, saía, o silicone esquentava, derretia, tec. Sabe o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa da Blazer. Eu peguei o trem e fui para a General Motors. Expliquei, duas concessionárias, o barulho continua. A moça viu a ficha minha, falou, poxa, já que o senhor trabalhou aqui e tem essa experiência da GM, o que tem que fazer para resolver? Eu falei, tem que trocar todo o sistema de freio, porque são peças rejeitadas no caixão lá dentro, eles punham na linha de montagem, produção atrasada, sempre a produção atrasada de Opala, veraneio, mas o Monza era feito em São José dos Campos, não tinha nada a ver comigo, General Motors, o Monza e o Chevette, São José dos Campos, depois o Monza veio para São Caetano. Mas eu conhecia, eles fazem isso com tudo. A produção atrás, eles pegam as peças de caixote rejeitada que é para mercado paralelo e põem nos carros. Tec, eles põem o silicone. O cara da General Motors falou para mim, já que o senhor tem experiência, o que tem que fazer para resolver? Eu falei, trocar todo o sistema de freio. Imagina, um carro novo, 22 quilômetros. Ele falou, e resolve? Eu falei, e resolve. Então põe numa concessionária que o senhor quiser, me telefona para dizer onde está. Eu falei, já está na EMB, que era do Gilmar, do goleiro do Corinthians, um grande amigo meu, um grande amigo. Depois, já está na EMB. Ah, é? Já está na EMB? Tá bom. Porra, quando eu fui buscar o Monza lá, aí eu vi indícios de graxa na roda, do friso, no para-brisa. A gente sabe, pô, tem indícios. A gente olha, você vê que agora mexeram. O Gilmar, quando eu apareci lá, o Gilmar saiu do escritório e veio falar comigo. Pô, Portela, o que tem esse Monza aí? Tinha 3 da General Motors aqui. Eu falei, é? Põe silicone na pinça do freio, para você ver se você vai vender banana. Brincando, né? Põe silicone na pinça do freio. 2 concessionárias, já sabe que caiu 2 notas lá. Quando foi a primeira concessionária, eles puseram silicone e mandam a nota para a General Motors, General Motors paga na garantia. A segunda concessionária, a nota vai para a General Motors. Então eu pensei, 2 notas lá na concessionária, vai cair na concessionária. Já tinha caído quando ele falou para mim, põe onde o senhor quiser. E me liga para dizer onde está. Eu falei, já está na EMB. Eu já sabia. E assim foi, viu? Eu falei, o Gilmar falou, o que tem esse carro aí? Tinha 3 da General. Eles avisaram lá. Vai lá, chefe. Vai ver esse carro, vai ver lá. Eu falei para o Gilmar, Gilmar, põe silicone na pinça do freio, você vai vender sorvete na feira. Aí expliquei, né? E não deu outro. O carro ficou novo. Ele já sabe o que é. Cair a roda do Opala na rua, é um parafusinho da suspensão, parafuso. Rejeitado, eu via no caixão lá, rejeitado. Lá na General Motors, eu vi o pior acidente da minha vida que eu vi. Nunca vi. Eu ia jantar, nós estávamos na fila do restaurante, muita gente, né? O restaurante Orista. Depois eu fui para as baterias, eu virei mensalista. Aí tinha vaso de flores, azeite, sorvete. Mas no Mangueirão, não. Quando eu era inspetor, a gente almoçava com os peão, né? Parecia a casa de detenção. Os guardas de pé. É que o peão apronta, né? Então, o que eu ia falar? O pior é... nós estávamos na fila do restaurante, andando devagar, mas anda, né? A General Motors tinha um caminhão que chamava restaurante, que é da fazenda da General Motors. O resto de comida, eles davam para os porcos na fazenda, né? A peãozada largava no prato, e eles punham no caminhão restaurante e levavam para a fazenda para alimentar os porcos, para depois eles comer carne. Olha só a General Motors. General Motors não é à toa, né? Não é à toa.
Então, nós estávamos na fila do restaurante, andando a passos lentos, mas andando, para pegar as bandejas pronta. O pórtico está carregando, pendurado no cabo de aço, um monte de chapa, né? Chapas novas. Essa chapa aí escapou do cabo de aço. Eles não publicam em jornal nada, né? Eles se omitem, né? É coisa lá dentro. Eles ficam quietos. É que nem um repórter. Pegaram um repórter lá fantasiado de peão e deram uma surra nele e quebraram a máquina fotográfica. Ele entrou lá com a cara de pau. Já falsificou, um monte de gente entrando. Pegaram, né? Descobriram e deram uma surra nele. Ele reagiu, parece que ele arrebentou o nariz, ele apanhou e quebraram a máquina fotográfica. Então, esse pórtico está pendurado, chapas novas, né? Essas chapas escaparam do cabo de aço. Abriu um pai de família de 4 filhos, abriu em 2. Caiu a metade do corpo de um lado, eu não jantei. Me deu quase que eu vomito na minha frente. Foi o pior acidente que eu vi na minha vida. Abriu em 2 a pessoa, um pai de família. Uma parte do corpo caiu de um lado e a outra caiu dentro da General Motors, hein? Lá dentro. Não é brincadeira, escapou. É falha humana. Só tinha falha humana lá. Só falha humana. Uma atrás da outra. A linha de montagem começava a andar. Não começou a andar a linha, começaram a andar os problemas. Tinha salário baixo, o sindicato melhorou o salário, né? Aumento trimestral. Minhas profissionais encheu 3 carteiras profissionais na parte de anotações. Os contadores sabem disso aí. Só na parte de anotações. Aí melhorou o salário. Vinha o funcionário a pé. Da Vila Prudente eles vinham a pé, porque não tinha dinheiro para o ônibus. E a mesma coisa foi na Orquestra Sinfônica da Municipal. Eu tinha um amigo, que comprei um carro dele, maestro da Orquestra Sinfônica, salário baixo. Nos ensaios da ópera, nos ensaios da orquestra, eu ia tomar café com ele lá no Teatro Municipal. Entrava por baixo e ele falava para mim: Ulisses, tá vendo o violino? Olha, aqui está um pior que o outro, ele falava. Aqui está um pior que o outro. Está vendo aquele do violino lá? Ele está despejado aí. Está vendo esse aqui do contrabaixo? Está vendo aquele do bumbo lá atrás? A polícia liberou ele só para o ensaio. Acaba o ensaio, ele volta para a delegacia, ele volta para ser preso. Está vendo esse aqui? Todos eles me devem dinheiro, coitados. Depois melhorou o salário da Orquestra Sinfônica. Aí melhorou o salário. Ele falou: está um pior que o outro aqui. É um pior que o outro. Aí, todos eles me devem dinheiro. Todos eles. E eu não cobro porque eu tenho pena. Bem na ópera, aquele cenário bonito, aquele cenário maravilhoso. Os músicos de smoker do teatro. Tira o smoker. O mundo hoje está assim. É só cenário, viu? Hoje o pessoal vive de ilusão, num cenário que nem da ópera. Acabou a ópera, é que ele vai para a delegacia, isso aqui está despejado, eu tenho pena. Depois melhorou o salário, a orquestra melhorou o salário. Ele chamava Fernando Tancredi, maestro e músico. Ele tinha aulas particulares em casa, na aclimação. Ele dava aulas particulares no pianista. O Fernando chamava ele de doutor. Eu falei para o pianista, porque nós tomava pinga, né? E lá na aula. E eu falava: doutor, o senhor é engenheiro? Ele falou: não, eu sou médico. Ele estou no piano, porque um colega meu, médico, receitou para mim piano, porque eu tenho os reflexos lentos. Eu demoro muito na cirurgia. Então, o meu colega médico receitou piano. Então, doutor Patrício, né? Dava risada com ele, né? A gente dava risada. Então, essas aí foram as... Tem muito mais coisa que eu vou fazer. Tem muito mais coisa. Então,
Gente, é que eu estou falando para vocês, o berçário, ele existiu, viu? O que é o berçário? Punha carro lá para eles, viu? A central do ABS da Blaze, roubaram, trocaram a central do ABS, viu? Tem uma concessionária aí de um amigo meu, ficou fechada 3 dias, porque o freguês pegou uma caixa que não é original dentro, provavelmente empregado, não o proprietário, provavelmente empregado. Então, gente, vocês ficam espertos com os carros de vocês, viu? Que eles limpam mesmo. Esse da Blazer aí, ele pegou 5 anos de cadeia, porque a Polícia Civil, a mulher agora na calçada, minha senhora, eu sou do CETESB, eu sei de onde ele falou, poluição, barulho. CETESB, né? Acho que é. Essa oficina incomoda? Eu até briguei com meu marido, tem noites que a gente não dorme. Oficina de luz acesa. Meu tio, eu tenho vergonha de falar. Na oficina do meu tio, com a luz acesa de madrugada, uma Kombi de um judeu, ele tirou a suspensão inteira da Kombi nova para pôr na Kombi, que era para vender do irmão dele, comprava e vendia automóvel. Viu? Eu tenho vergonha. O meu tio, ele reformava os carros antigos, o Mercury 51 acabou numa oficina de restauração, o dono dessa oficina me chamou e falou, vem cá, Ulisses, olha o que teu tio fez. 3 latas de massa plástica. Eu falei, fez mesmo, porque ele era sem vergonha. Só ele, viu? Os outros não. Tinha as oficinas direita, né? Porque eles têm a ocasião, faz o ladrão. Eles estão lá com o automóvel do cliente, né? E conheço o dono de oficina, eu vou encerrar, gente, eu vou falar isso aí. Eu tenho muito mais coisa, pô. Eu tenho muito mais coisa. Vocês vão ficar de boca aberta. Eu vou falando devagar. Eu conheço o dono de uma oficina. Gente, é só para encerrar, viu? É só para encerrar essa daí, viu? Vou encerrar com essa daí. Ouve essa, gente. 10 anos que ele não abastecia carro dele. 10 anos. Porque ele punha uma mangueirinha nos carros dos freguês, viu? E tanque de gasolina com gasolina azul, viu? O empregado não... Eles não pegavam gasolina vagabunda, não. Os carros lá com tanque de saber que era gasolina. Ele punha no carro dele. 10 anos sem abastecer um carro. Olha, gente, um abraço.